Bom, vamos dar início à nossa quarta aula do CorelDRAW. Lembrando que na aula anterior nós aprendemos a trabalhar com o inspetor de cores, né? Nós aprendemos a como selecionar as cores no inspetor, também aprendemos a trabalhar com cores hexadecimais, nós aprendemos também a utilizar aqui as paletas de cores, tá? CMYK, RGB, algumas cores diferentes, como cores Pantone, cores Lab, etc. e tal. Nós aprendemos também a fazer seleção de cor segurando aqui, clicando e segurando aqui o botão do mouse até ele aparecer as opções de cores para a gente. Nós aprendemos também como salvar um documento de forma correta, na versão correta, e aprendemos também a trabalhar com as paletas de cores em geral. E agora nós vamos trabalhar com as ferramentas do CorelDRAW. As ferramentas representam 90% da criação de uma arte aqui no CorelDRAW. Então, tudo que a gente for fazer aqui no CorelDRAW, a gente precisa sempre trabalhando com alguma dessas ferramentas aqui ao lado, tá? Então, são as ferramentas utilitárias para criar arte no CorelDRAW. Primeira coisa que a gente precisa muito entender é justamente que a nossa área de trabalho vai ser essa folha em branco e tudo que a gente estiver fazendo aqui dentro dessa folha em branco é a parte que vai ser impressa ou exportada para alguma arte final, beleza? Então, vamos dar início aqui. Primeira ferramenta que a gente vai usar muito é a ferramenta de seleção, que é essa ferramenta aqui, ó, da setinha. Então, com ela a gente vai clicar para arrastar um objeto, para selecionar um objeto. Então, tudo que a gente precisa indicar ao CorelDRAW sobre algum objeto vai ser com essa ferramenta aqui. Por exemplo, vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou desenhar aqui um retângulo, e agora vou pegar aqui a ferramenta seleção, e vou clicar aqui fora, ó. Cliquei fora, ele perdeu a seleção aqui do objeto. Vou clicar aqui dentro, em cima dele, ele está selecionado o objeto. Eu clicando uma vez, ele vai aparecer opções aqui para eu poder aumentar o tamanho do objeto. Ó. Se eu vir aqui no cantinho, eu consigo aumentar o tamanho desse objeto. Clique e arrasto. Eu posso diminuir. Se eu clicar aqui no meio, nesses quadradinhos que tem aqui no meio, ele vai aumentar para o lado que eu estou indicando, ó. Aqui ele vai aumentar só para cima, aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, e aqui ele vai aumentar só para baixo, Ctrl Z, e aqui ele vai aumentar para o lado direito, e aqui ele vai aumentar para o lado esquerdo. Caso eu queira aumentar a figura por completo, sem perder a proporção dela, eu sempre vou aumentar apertando, segurando em algum desses cantos aqui, ó, tá? Em um dos 4 cantos. Então, vou aumentar aqui, ó, ele está aumentando proporcionalmente, e não só para um lado, beleza? Então, essa é a ferramenta de seleção, e a primeira instância dela é para trabalhar com o tamanho do objeto. Se eu apertar aqui de novo, ó, apertei mais uma vez, ele vai me dar essas outras opções aqui, ó, que é a opção de rotação. Se eu clicar em algum desses cantos aqui e girar, ó, eu consigo clicar e arrastar. Eu consigo girar o objeto para o lado que eu quiser, ó, girei, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. E nessas setinhas duplas aqui, ó, para um lado e para o outro, eu consigo dar uma deformada no meu objeto, ó, eu consigo dar uma deformada aqui para a direita, eu deformo ele aqui para a esquerda, deformo para cima e deformo para baixo. Tanto faz o lado que eu pegue, ó. Deformo para cima, para baixo. Então, tudo isso eu consigo fazer aqui, usando a ferramenta de seleção. Na primeira instância, lembrando que eu consigo mexer no tamanho, né, e proporção. E na segunda instância, eu dou outro clique, ele vai proporcionar para mim uma rotação do objeto, beleza? Então, a ferramenta seleção é uma ferramenta que a gente usa também praticamente 90% do tempo que nós estamos fazendo a criação de algum objeto, nós estamos precisando selecionar ele para arrastar, para colocar em cima de outro ou fazer algo do tipo, tá bom? Agora aqui, nessas outras ferramentas aqui de baixo. Essa daqui é a ferramenta seleção de forma, tá? Seleção de forma, essa primeira forma aqui eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? E algumas outras aqui também. Mas, para isso, para mostrar algumas funções dela, eu vou criar um outro objeto aqui, ó, rapidinho. Eu vou criar aqui, ó, um objeto à mão livre, tá? Vou desenhar qualquer coisa aqui, ó, só para a gente ter um objeto desenhado. Pronto, ó, uma forma, né, abstrata aqui. Vou pintá-la aqui de uma cor para facilitar para a gente começar a mexer nela aqui. Vou botar um azulzinho aqui.
Bom, eu vou voltar aqui em cima na ferramenta Forma e vou mostrar para vocês aqui algumas opções dessas daqui. Primeira opção é essa daqui, a opção Mancha. Nessa opção aqui, a gente clicando nela, ela vai aparecer esse círculo aqui, que representa a ferramenta, e com ela a gente consegue deformar o nosso objeto. Ó, vou clicar aqui e arrastar, ó. Deixa eu clicar no objeto uma vez, ó. Clique e arrasto, ele vai puxando para dentro ou para fora esse objeto, tá? Ó, eu consigo ir trabalhando, fazendo meio que uma moldura desse objeto conforme eu vou clicando e arrastando. Aqui eu consigo mexer na intensidade e aqui eu consigo mexer no tamanho dessa ferramenta, ó. Entendeu? Eu estou com muita intensidade, eu vou colocar menos intensidade, ó, vocês vão ver a diferença que dá. Ó, eu arrasto, ele vem bem pouquinho, entende? Então, essa ferramenta aqui de mancha, ela serve justamente para isso, para eu poder clicar no objeto e fazer uma deformação para dentro ou para fora. Isso vai me ajudar a moldar o objeto de certa forma. Aqui nessa outra opção aqui, ó, espiralado, eu clicando nela, eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela. Pronto. Eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, e vou deixar o mouse apertado. Olha o que ele vai fazer no nosso desenho, ó. Ele vai fazendo um contorcionismo com o nosso desenho, ele vai tornando espiral essa forma, ó, tá vendo? Conforme eu vou deixando apertado, ó, o tempo que eu deixar apertado ele vai girando, ó, girando, girando, até criar uma forma em espiral. Então isso aqui às vezes serve para você usar para criar uma arte diferente, alguma coisa que você queira, né? Eu vou aumentar aqui o tamanho, ó, mais ainda. Eu vou deixar aqui com uns 3, 4 centímetros, ó, tá maior. Vou aumentando, ó. Tá vendo que ele vai criando uma espiral? Então, é uma ferramenta que tem essa opção de espiralar. Aqui você pode escolher o lado da rotação, ó. Aqui ele estava rodando no sentido horário, agora eu vou pôr ele para rodar no sentido anti-horário, ó. Tá vendo? Ele está girando ao contrário. Então eu consigo criar formas diferentes, algumas coisas diferentes, justamente com essa ferramenta de espiralado, tá bom? Essa outra ferramenta aqui, ó, atrair e repelir, é uma ferramenta interessante também que eu consigo colocar, por exemplo, eu vou pôr bem aqui, ó, olha o que ele vai fazer, ó. Ele está juntando as bordas da figura para dar meio que uma emagrecida nessa figura, para ela ficar com as bordas mais juntas uma da outra, ó, tá vendo? Ó, que eu estou juntando as bordas, ó. Beleza? Então assim, são ferramentas interessantes que a gente usa uma vez ou outra, não são ferramentas que a gente usa o tempo todo, mas são ferramentas interessantes. Essa outra ferramenta aqui, desculpa, cliquei errado. Essa outra ferramenta aqui, ó, borrão, ela é uma ferramenta que você pode usar para você clicar aqui, ó, no objeto. Eu vou clicar nele, segurar e arrastar para fora, ó. Ele vai criando pequenos traçados de borrão dessa figura. Eu vou aumentar aqui o tamanho dele, ó. Pronto, ó, aumentei o tamanho dele, ó. Olha lá o que ele faz, ó. Entende? Ele cria um borrão, você clica na figura e arrasta, ele vai criando borrões para fora da figura. Isso aqui às vezes pode ser útil para, dependendo do desenho que você for criar, realmente tem utilidade, tá? Outra ferramenta aqui interessante, essa ferramenta torna áspero, deixa eu aumentar aqui o tamanho dela. Você vai passar, deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar melhor aqui. Você vai passar aqui na borda de um objeto, ó, deixa eu ver aqui se ele vai funcionar legal com essa. Ele está muito pequeno, deixa eu colocar aqui com 2 e vou aumentar aqui o tamanho dele, tá bom. A aspereza do objeto, ó. Tá vendo que ele vai criando aqui pequenas bordas, ele vai criando umas ondulações no nosso objeto. Então ele acaba se tornando um objeto áspero e não liso, igual tá aqui, ó. A linha tá lisa e quando eu passei a ferramenta ela vai se tornando áspera. Ele vai criando pequenos pontos aqui, ó, são pontos de nó que você pode mexer em cada um deles. Mas isso é uma coisa que a gente usa pouquíssimo durante as criações que nós vamos fazer aqui, a gente quase não vai usar essas ferramentas aqui. Uma ou outra talvez a gente use, tá bom? É bom para só ter um conhecimento. E essa outra ferramenta aqui, Forma, nós vamos aprender ela depois, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui para vocês como trabalhar com essas ferramentas aqui de corte.
As duas ferramentas de corte que nós vamos trabalhar aqui, que é a ferramenta faca, a ferramenta excluir segmento virtual e a ferramenta borracha, são as duas que a gente mais utiliza aqui, tá? Bom, a ferramenta borracha, o próprio nome já diz, é uma borracha que, por exemplo, vamos supor que eu queira apagar essa parte aqui de baixo, ó. Essa parte aqui de baixo todinha do objeto. Eu posso muito bem clicar e segurar e ir apagando com a borracha, tá? Até onde eu quiser. Ó, se eu quiser apagar só esse trecho aqui, pronto. Eu apagando, o Corel já dá uma suavizada aqui para mim. Agora vamos supor que eu queira apagar toda essa parte aqui de baixo, ó, sem precisar usar a borracha o tempo todo. Então eu posso vir aqui, ó, excluir a ligação que ele tem com a outra figura maior. E agora eu venho aqui, pego a ferramenta excluir segmento virtual. E eu venho aqui, ó, eu vou fazer uma seleção do objeto que eu quero que exclua. Pronto, ele excluiu aquela parte lá e agora o meu desenho é somente essa parte aqui. Então é para isso que serve a ferramenta borracha e a ferramenta segmento virtual. Excluir segmento virtual. A borracha eu posso vir aqui também, ó. Vamos supor que eu não queira essa parte aqui, ó. Eu venho e excluo esse desenho aqui, pronto, ó. Excluir essa parte ficou para fora, excluo essa outra parte, excluo isso aqui também. Então ela vai tirando para mim as partes que eu não quero do desenho. É bem prático, tá? Depois eu posso vir dando uma corrigida nessas pequenas imperfeições que ficam aqui, ó, quando eu faço a exclusão, ó. Ele fica alguns pedacinhos aqui da outra parte do desenho que ficou, tá? Isso aí depois eu vou ensinar como a gente corrige esses probleminhas aqui. Então é isso, essa parte da borracha. Agora essa aqui é outra parte do zoom. A parte do zoom a gente usa de duas formas, como eu já mostrei para vocês em aulas anteriores. Eu posso vir muito bem aqui, clicar com o mouse aqui e rodar o scroll do mouse, tá? Que é a bolinha do mouse aqui. Posso rodar para frente ou para trás para dar zoom. Ou eu posso vir aqui na ferramenta zoom, escolher a área que eu quero que dê o zoom. Ó, faço uma seleção, ó, e solto o mouse, ele vai dar um zoom naquela área ali. Se eu quiser tirar o zoom, eu clico com o botão direito e faço uma seleção de novo, ele vai tirar o zoom daquela área ali, entendeu? Se eu der um zoom aqui, ó, e precisar mover a página aqui para outros lugares, eu posso vir aqui na ferramenta zoom, clicar aqui nessa opção enquadramento, ele vai virar essa mãozinha aqui, e agora eu arrasto aqui, ó, a figura para onde eu quiser arrastar. Então, essa é uma das opções que eu consigo trabalhar com zoom de forma melhor. Se eu quiser ver outras áreas do desenho com zoom, basta fazer isso. Escolher a ferramenta de enquadramento. Beleza? Eu vou clicar aqui em zoom. Vou tirar aqui o zoom novamente, ó. Eu vou clicar aqui para deixar a página para exibir a altura, que eu quero exibir a página inteira. Isso aqui nós já aprendemos na aula anterior também. Beleza, estou aqui com a figura. Agora nós vamos aprender outras ferramentas. Eu vou excluir essa figura aqui. E vou clicar aqui nessas outras opções aqui de ferramentas de desenho. Bom, nessa ferramenta de desenhos aqui, nós temos a ferramenta de mão livre, que o próprio nome já diz que é uma ferramenta para a gente clicar nela aqui. E eu vou clicar aqui na página, vou segurar e vou começar a desenhar, ó, um desenho em mão livre. Então, isso aqui é uma ferramenta que você pode fazer qualquer tipo de desenho em mão livre. Cliquei, segurei, quando eu chego aqui no final de novo, ó, o próprio Corel já emenda aqui para mim, ele vira uma figura só que eu posso dar uma colorida, fazer alguma coisa aqui, tá? Então essa ferramenta de mão livre, isso aqui a gente usaria também se tivesse uma mesa digitalizadora, a gente poderia usar ela para fazer desenhos também, usando a ferramenta de mão livre, ok? Aqui, além da ferramenta de mão livre, nós temos também linha de dois pontos. Essa linha de dois pontos é interessante, deixa eu excluir essa figura aqui, ó. Vou pegar aqui a ferramenta linha de dois pontos. Com essa ferramenta aqui eu consigo criar desenhos usando segmentos de reta, ó. Eu clico, seguro, arrasto para cá, daqui eu clico, seguro, arrasto para cá, daqui eu clico, seguro, arrasto para cá, eu clico, seguro e arrasto para cá, eu clico, seguro, arrasto para cá e clico, seguro e fecho aqui, ó. Pronto, criei um objeto com segmentos de linha reta, tá? Então, simplesmente isso, é uma ferramenta com segmentos de linha reta. Vou apagar essa figura e vou vir aqui para escolher uma outra ferramenta. Ó, essa ferramenta aqui, Bezier, a Bezier eu não vou ensinar aqui agora, porque nós vamos ter uma aula exclusiva dela, que é uma das ferramentas mais importantes que nós temos no CorelDRAW. Então nós vamos ter mais para frente uma aula exclusiva só da Bezier, que nós vamos aprender a fazer desenhos bem mais complexos utilizando a ferramenta Bezier. Ferramenta caneta é uma ferramenta simples também, que você vai
clicando e escolhendo aqui, ó, o ponto onde você quer parar, ó. Clica aqui, ele já vai criando uma linha também de segmento, bem parecida com a outra linha de 2 pontos que a gente usou, só que aqui ele vai mostrando aonde que a gente vai fazendo os segmentos, ó. Pronto, fechei o segmento, criei um objeto, beleza? Ferramenta caneta. Aqui embaixo, essas duas ferramentas aqui são ferramentas que a gente quase não usa, a gente usa também essa linha, a curva de 3 pontos, ó. Curva de 3 pontos, eu clico, seguro, escolho para onde eu quiser arrastar, ó, daqui para cá, daqui para lá, eu solto, e na hora que eu solto essa linha, ela se torna curva. Então, ó, eu não apertei o mouse de novo, eu só soltei. Na hora que eu soltei, ele já dá essa opção de fazer a curva, e aonde eu clicar agora, ó, pum, ficou. Então, às vezes eu quero criar um desenho simples, ó, tá vendo? Ó, eu clico, seguro, aí na hora que eu solto o mouse, ele vai me dar a opção de fazer a curva da linha. Então, fiz aqui duas linhas curvas simples, com a ferramenta bem prática de fazer isso, tá bom? Vou excluir aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, aqui por enquanto foi. Essas outras ferramentas aqui, ó, de mídia artística e Live Sketch e desenho inteligente. A mídia artística é uma ferramenta muito interessante que quando você seleciona ela, aqui em cima você tem algumas opções, ó, prontas de mídia. Então, por exemplo, eu quero criar uma linha que comece grossa e termine fina. Eu vou usar essa opção aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó, e desenhar essa linha, ó. Pronto. Começou grossa e foi afinando até ficar com a ponta aqui no final. Agora eu quero criar uma linha que comece fina, engrosse no meio e fique fina de novo. Então, eu vou usar essa opção aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela começa fina, engrossa aqui no meio e termina fina de novo. Isso aqui a gente usa para criar algumas coisas interessantes, tá? Tem alguns desenhos que a gente usa essa opção aqui de mídia artística, vai quebrar um galho danado. Deixa eu ver aqui outra opção de mídia artística. Essa daqui que é mais fina um pouco, ó. Tá vendo? Ele dá uma afinada, então ela deixa a ponta bem mais fina e no meio mais grosso. Então tem várias opções, isso aqui vai da curiosidade de você, de conhecer. Aqui tem algumas outras pontas diferentes que você pode utilizar, ó, tá vendo? Aqui é uma ponta segmentada, né? Com vários segmentozinhos. Aqui você pode escolher, ó, tá vendo? Os segmentos que você quer fazer, meio que um spray. Tem várias opções diferentes dessa mídia artística. Vamos ver aqui outro, ó. Ó, esse aqui, que legal, ó. Tá vendo? Então ele cria várias formas diferentes com a mídia artística. São estilos de linhas diferentes, tá? Outra ferramenta aqui é a Live Sketch. Essa ferramenta aqui é mais utilizada para quem tem canetas, né, virtuais. Então quem for desenhar com canetas, você faz um desenho aqui, o CorelDRAW vai reconhecer esse desenho e vai dar uma suavizada neste seu desenho. Então é uma ferramenta de suavização, tá? Vou excluir aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá. Agora vamos pular aqui para essa outra ferramenta aqui, que é a ferramenta retângulo. Ele tem duas opções, que é a retângulo e retângulo de 3 pontos. Nós vamos usar aqui primeiro a ferramenta retângulo. Eu uso bastante ela aqui. A ferramenta retângulo, como o próprio nome diz, eu vou clicar e segurar e vou criar um retângulo ou um quadrado da forma que eu quiser. Então o retângulo aqui eu simplesmente clico e arrasto e crio um retângulo comum. Ou se eu quiser fazer um quadrado perfeito, eu clico, seguro e arrasto, só que eu vou segurar a tecla Command aqui no Mac ou a tecla Ctrl no Windows. Ele vai criar para mim um quadrado perfeito, ó, tá vendo? Por mais que eu mova aqui, ele está sempre criando para mim um quadrado perfeito. Então, caso eu queira criar um quadrado, eu clico segurando a tecla Ctrl e Command no Mac, beleza? Vou apagar ela aqui. Vou usar aqui a outra opção, que é o retângulo de 3 pontos. Retângulo de 3 pontos, ele é uma ferramenta que eu posso clicar e arrastar. Na hora que eu seguro, ele vai criar para mim, ó, na hora que eu solto, na verdade, ó, eu cliquei, puxei e soltei. Agora que eu soltei o mouse e não cliquei de novo, ó, ele vai criar para mim um retângulo de acordo com o tamanho que eu preciso. Ó. Vou clicar aqui, ele vai criar. Vamos fazer de novo? Ó. Vou fazer agora ele num ângulo. Ó. Vou clicar daqui para cá, soltei o mouse e agora eu vou só
escolher para onde que eu quero que ele vá, para cima ou para baixo. Olha lá. Cliquei e soltei, pronto. Ó. Agora ele criou para mim. Vamos criar outro aqui, ó, assim. Agora daqui para cá. Olha lá. Tá vendo? Então, ele cria um retângulo que eu posso ter um controle a mais aqui com ele, clicando e segurando no mouse. Eu vou dar uma apagadinha aqui neles, nos objetos. E agora eu vou criar aqui a ferramenta elipse. Ferramenta elipse, como o próprio nome diz, você cria uma elipse. Eu posso criar uma elipse oval, eu posso criar um círculo perfeito, da mesma forma que eu fiz o retângulo ali. Para criar um círculo perfeito, eu clico, seguro, aperto o comando aqui e vou segurar, ele vai fazer para mim um círculo perfeito. Caso eu queira fazer um círculo oval, eu simplesmente solto a tecla e deixo só o mouse aqui, ó. Eu clico para fazer meio que um oval aqui, tá? E a ferramenta elipse de 3 pontos funciona quase igual aquele lá, ó. Eu clico para onde eu quero e eu vou fazer aqui, ó. Olha lá, eu posso fazer para cá, eu posso fazer para cá. Então eu escolho para onde eu quero criar. Mas de certa forma a gente usa praticamente ela sempre, quase sempre, nesse modo aqui, ó, no modo comum. Tanto ela quanto a ferramenta de retângulo, tá? Elipse e retângulo. Essas outras formas aqui, ó, eu tenho aqui algumas opções de criar formas já pré-definidas. Por exemplo, um polígono. Posso vir aqui, ó, ele já cria um polígono para mim, tá? Eu escolho aqui a quantidade de lados, ó. Ele vai virando um pentágono, um octógono e assim por diante. Um hexágono, esse aqui eu já nem sei mais falar, tá? Um decágono, né, que fala. Então, eu posso criando ali e fazendo as modificações de quantidade de lados, ó, que eu quero para poder criar formas específicas, tá bom? Outra aqui, uma estrela. Ó, crio aqui uma estrela pronta. Segurando o comando ela fica retinha. Tá, ó, criei uma estrela. Eu posso escolher quantos lados que eu quero nessa estrela. 5, 4. Posso diminuir, ó, 5, 6. Quantos lados eu quiser que essa estrela tenha. Então, isso aqui às vezes facilita quando você quer criar já uma forma a partir disso daqui, tá? Eu vou excluir a estrela. Eu vou vir aqui também em espiral. Espiral, até hoje eu não entendi para que serve essa espiral. Eu não consegui usar essa forma para nada. Então, é só para você saber que tem aqui, tá? Outra forma aqui, formas comuns. Aqui é interessante que nas formas comuns, aqui em cima, ó, quando você seleciona essa ferramenta, aqui em cima tem algumas opções interessantes, ó, para você criar um coração, para você criar um raio, uma gota, setas para você criar indicações para um lado, para o outro, e algumas formas já pré-definidas, um triângulo, algumas outras aqui, um trapézio e tudo mais. Ó, vou pegar aqui um triângulo, vou criar aqui um triângulo, tá vendo? Ó? Criei um triângulo. Então, uma forma simples de criar formas já prontas. Então, vamos lá, vou abrir aqui de novo, vou criar outra forma. Vamos ver aqui, escolher uma forma diferente. Um raio. Vou pegar aqui o raio, ó, criei um raio. Vamos escolher outra forma diferente. Vamos escolher aqui um balãozinho de conversa, ó. Tá vendo? De onde você clica e forma, você pode escolher aqui também para que lado que você quer que ele vá. Entendeu? Então, isso aqui é a ferramenta Formas Prontas, tá? E outra forma que eu acho interessante aqui, uma coisa que eu acho interessante aqui para mostrar para vocês, uma ferramenta, é esse aqui, ó, o papel gráfico. O papel gráfico é uma ferramenta que vai te ajudar na hora de fazer criações com papéis que tenham forma gráfica. O que é a forma gráfica? Forma gráfica são limitações que um papel tem para te mostrar aonde cada figura vai ficar. Por exemplo, cliquei aqui nele, eu estou escolhendo aqui que ele tenha 11 colunas para lateral e 8 linhas. Eu vou clicar aqui, ó, na ponta do meu papel e vou puxar ele até no final aqui, ó, do meu papel. Então, você vai olhar no teu papel gráfico na hora de imprimir ou fazer recortes, tá? Que o CorelDRAW também é usado para usar em máquinas de plotter para fazer recortes. Então, às vezes o papel gráfico lá vem com essas demarcações aqui e você pode contar o número de quadrados que tem lá e escolher onde você quer que faça o corte de um desenho que você tem aqui. Então, por exemplo, eu vou bloquear esse papel aqui, está bloqueado para não ficar se movendo, tá? Isso aqui eu já ensinei também. E eu vou fazer um desenho aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer um círculo aqui, um círculo perfeito. Eu quero que a limitação dele seja justamente
esses quadrados, que ele fique dentro dessa área aqui, ó. Desses 3 aqui de cima, 3 aqui do meio e esses 3 aqui. Lá no meu papel gráfico, na hora que eu colocar na minha impressora, eu posso usar isso aqui para fazer um alinhamento lá. Então o corte que for feito lá vai ser feito também dentro dessa mesma área delimitada aqui, entendeu? Então às vezes eu tenho um papel que eu já usei ele lá, ele já foi cortado, vamos supor que ele já foi cortado dali para baixo, ó. Vamos pôr esse meu círculo bem aqui assim, ó. Aí daqui, desses quadrados aqui para baixo que eu selecionei, ó, ele já foi utilizado, mas eu coloquei ele na máquina e ainda consigo usar esse trecho aqui, ó. Então isso aqui serve para eu poder fazer meio que uma delimitação da onde eu quero que seja feito um corte em uma imagem, tá bom? Vou desbloquear isso aqui e vou apagar aqui. Deixa eu ver aqui não tem mais nada. Bom, essa outra ferramenta aqui de baixo é a ferramenta texto, tá? Não tem muito segredo para a gente trabalhar com ela. Eu vou clicar aqui ó, em texto e vou clicar aqui na página, eu vou digitar alguma coisa, digitar texto, tá? Quando eu digito a ferramenta texto, eu posso usar ela como se fosse um objeto, o texto como se fosse um objeto. Eu posso arrastar ele para onde eu quiser, tá? Lembrando que eu peguei aqui a ferramenta seleção. Eu arrasto ele para onde eu quiser, ó, cliquei em cima, arrasto. Eu aumento ou diminuo o tamanho, tá? Eu posso rotacionar também, ó, eu clico aqui de novo. Eu rotaciono igual eu rotacionaria qualquer um objeto, tá? Eu posso fazer aqui também uma distorção, ó, distorcer para cá, distorcer para lá, tá? Para cima, para baixo, então eu posso mexer nele como eu mexeria, por exemplo, se eu criasse aqui um retângulo, tá? Posso fazer a mesma coisa com esse retângulo, rotacionar, distorcer, fazer o que eu quiser com ele. A mesma coisa eu faço com o texto. Mas, lembrando que o fato dele estar aqui ó, como texto, ele é um texto em si, ele não é um desenho, tá? Depois eu vou ensinar para vocês como a gente transforma ele em desenho, que aí depois quando você transforma ele em desenho, ele pode ser reconhecido em qualquer outro CorelDRAW, tá? Então você usar uma fonte diferente aqui, ó, por exemplo, vou usar essa fonte aqui, ó, da Alice. Vou usar essa fonte. Se eu for abrir esse mesmo documento em algum outro computador que não tem essa fonte, e eu usar ele como texto, ele não vai abrir com a fonte certa. Então eu posso transformar ele em desenho, que aí ele vai abrir em qualquer computador, tá bom? Isso aqui eu vou ensinar para vocês depois, vou ensinar como colocar borda e tudo mais. Agora eu só estou ensinando como trabalhar com a ferramenta texto, tá? Eu vou escolher aqui, ó, em cima, ó, o texto está selecionado aqui, tá vendo? Aqui em cima aparecem as opções gerais de propriedades desse texto, ó. Vou pôr ele aqui mais para cá, para a gente poder mexer nele, ó. Deixa eu pôr para o lado aqui que eu vou abrir as opções aqui, ó. Aqui eu mexo na fonte, tá? Então eu escolho a fonte que eu quero para esse texto. Helvética, Arial, aqui para baixo tem mais milhares de fontes, tá? As fontes que você tiver instalada no seu computador vai aparecer aqui. Então vou escolher aqui, por exemplo, Arial Black, só para ficar mais grossinho aqui para a gente entender. Aqui eu posso escolher o tamanho dele pré-definido, ou eu posso vir aqui e aumentar o tamanho de acordo com o que eu precisar, tá? Aqui eu posso escolher as opções de negrito, itálico e sublinhado, isso aqui são coisas básicas. Algumas ferramentas de texto vão nos dar essa opção de trabalhar com negrito itálico e outros não, tá? Então vai depender muito da fonte com qual você está trabalhando. Aqui tem as opções de alinhamento, alinhar à esquerda, ao centro, à direita. Então se você fizer um texto com mais de uma linha, você consegue, por exemplo, ó, vou clicar aqui 2 vezes e vou editar nele, ó, texto geral do Corel. Tá vendo? Aqui eu fiz um texto com 2 linhas, só que ele não tem alinhamento aqui. Então vou pôr ele, por exemplo, aqui ao centro. Então ele vai centralizar o meu texto aqui, ó. Tá vendo? Então agora eu tenho um texto centralizado no CorelDRAW. Agora aqui eu posso mexer, ó, nesse Azinho aqui, eu posso editar várias outras opções de parágrafo, de altura, de preenchimento. Só que isso aqui a gente vai usar de uma outra forma, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer preenchimentos gradativos, preenchimento com 2 cores, ó, aqui ele mostra. Esse trem aqui não funciona muito direito não, tá? É preenchimento gradiente, ó, tá vendo? Isso aqui eu vou ensinar vocês a fazer de uma forma diferente que vai ser muito mais interessante, tá? Preenchimento uniforme, sem preenchimento, então tem vários preenchimentos aqui diferentes, tá? Ó, por exemplo, isso aqui com textura, são coisinhas bem simples, mas
às vezes pode servir para alguma coisa, só para vocês terem conhecimento que tem essas opções aqui, mas eu prefiro mostrar de uma forma diferente, tá bom? Vou fechar isso aqui, ó, vou dar um Ctrl Z até o texto voltar ao normal. Pronto, esse aqui. Beleza? O texto também tem preenchimento normal, ó. Ele está selecionado aqui, eu cliquei uma vez, está selecionado. Se eu clicar aqui numa cor, ele preenche a cor desse texto, tá? E se eu clicar com o botão direito em cima dessa cor, eu vou preencher a borda. Então, por exemplo, vou pintar o meu texto de azul e vou escolher um preenchimento de amarelo. Vou clicar com o botão direito e vou escolher aqui, ó, cor do contorno. Pronto, aí jogou um contorno amarelo aqui, ó. Eu vou até ampliar para que vocês vejam melhor. Olha lá, tem um contorno amarelo, certo? Caso eu queira mexer nesse contorno do texto, é simples. Eu clico com o botão direito aqui em cima dele e vou vir aqui em propriedades. Ele vai abrir aqui para mim uma lateralzinha que vai mostrar para mim as propriedades de preenchimento da borda desse texto. Então aqui, ó, eu posso escolher a cor, o tamanho dessa borda e tudo mais. Mas isso aqui eu vou botar numa aula mais para frente, tá? Para a gente poder mexer mais tranquilamente com essas bordas do texto. Então vai ter uma aula que eu vou mexer mais com bordas e etc e tal, tá bom? Só para vocês terem conhecimento. Vou apagar aqui o texto e vamos aqui para essa outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de dimensões. Essa ferramenta eu acho super interessante. Isso aqui para quem for mexer com objetos com tamanhos específicos que tenham que ter exatidão, essa ferramenta é a mais útil, tá? Então para isso, eu vou fazer aqui o seguinte, ó, eu vou criar aqui um retângulo, do tamanho qualquer, eu vou utilizar ele aqui como exemplo pra gente, tá? Eu vou colocar aqui ele de uma cor, só pra gente ter uma visão melhor, e vou pegar aqui a ferramenta de dimensionamento, tá? Essa ferramenta aqui de dimensão serve para a gente fazer medições do objeto e colocar informações aqui na tela. Eu vou ampliar aqui um pouquinho esse meu retângulo. Ó, eu peguei aqui essa primeira opção aqui, ó, dimensão paralela, tá vendo? E eu vou clicar aqui, ó, em uma borda, vou segurar e vou arrastar até a próxima borda, ó. Pronto, eu vou soltar ele aqui, ó, e já tá dando ali para minha dimensão, certo? Na hora que eu solto o mouse e ponho ele aqui para cima, ele está subindo aqui essa gradezinha aqui. Eu vou clicar onde eu quero aqui, ó. Cliquei, pronto. E agora ele está mostrando para mim exatamente a dimensão que tem entre essa borda e essa borda aqui, que são 11,98 centímetros, ou seja, eu acabei de criar aqui um objeto com 11,98 centímetros. Então, se você às vezes precisa criar um objeto e quer que tenha informações de dimensões desse objeto aqui, você vai usar a ferramenta de dimensão paralela aqui, ó. Agora vamos ver de altura quanto que a gente tem. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou clicar aqui embaixo, vou segurar até chegar aqui em cima, na bordinha aqui, ó. E vou puxar aqui para o lado e vou clicar mais uma vez que ele vai me dar essas dimensões. Então esse objeto que eu acabei de criar aqui tem exatamente 11,98 centímetros de largura por 5,94 centímetros de altura, ok? Então isso aqui vai ser muito útil quando você quiser criar um objeto que precisa que tenha dimensões exatas, ok? Outras formas aqui de dimensões, a gente pode usar aqui, por exemplo, essa de dimensão angular. Eu acho isso aqui interessante pelo seguinte, vamos supor que eu queira criar um ângulo aqui específico, tá? Eu vou clicar aqui, criar uma linha reta, estou segurando o Ctrl, vou soltar e vou escolher a angulação que eu quero que tenha esse objeto aqui em cima. Vamos supor que eu queira 20 graus, vou pôr aqui 20 graus, 20,7 aqui. Vou clicar e vou escolher aqui para onde que eu quero, se tenha mais aqui para dentro ou mais aqui para fora. Eu vou deixar ele aqui mesmo. Pronto, ó. 20,7 graus. Eu estou indicando que esse objeto vai ter que ter uma curvatura de 20,7 graus. Entendeu? Então isso aqui é uma ferramenta que se utiliza muito para pessoas que fazem, por exemplo, plantas baixas aqui no CorelDRAW, tá? Muitas pessoas que mexem com arquitetura ou alguma coisa desse tipo usam o CorelDRAW para fazer planta baixa. Ele é bem tranquilo para fazer isso. É uma ferramenta que serve para isso, o CorelDRAW. Então, na planta baixa precisa ter dimensões específicas e a gente usa essa ferramenta justamente para isso.
Bom, outra ferramenta que a gente usa aqui, deixa eu ver aqui, em dimensões já foram, tá? As mais utilizadas são essas. É a ferramenta conector também. Então, por exemplo, se eu estou criando aqui um organograma, eu preciso que este quadrado aqui esteja linkado, vamos pôr esse quadrado bem para cá, esse quadrado azul esteja linkado ao quadrado vermelho, eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de conector, e vou fazer uma conexão desse quadrado para esse quadrado aqui. Eu posso escolher algum desses pontos aqui para fazer essa ligação. Eu vou pôr nesse ponto aqui, ó. Pronto. Então, para onde eu mover esse quadrado agora, ó, vai ter essa conexão. Então, isso aqui ajuda na hora de criar organogramas aqui no CorelDRAW, tá? Vamos supor que eu queira que a ligação seja em um local diferente. Eu vou vir aqui nessa opção, ó, edição de ancoragem, e vou escolher aonde que eu quero que essa âncora fique, ó, mais para baixo, mais para cima, aqui, aqui, aonde eu quiser que ele fique, eu coloco ele, ó, aqui no meio, tá vendo? Então agora onde eu arrastar, ó, ele vai estar sempre ancorado ao meio ali. Então é um sistema interessante de ancoragem. Ah, uma outra ferramentinha que eu esqueci de falar para vocês aqui, ó. Eu vou criar aqui esse retângulo novamente. Essa aqui em cima nas dimensões, eu esqueci de citar aqui, ó, a legenda de 2 pontos. A legenda de 2 pontos serve para o seguinte: se eu quiser especificar alguma coisa que precisa ter em algum desses lados aqui do meu desenho, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou clicar aqui, eu vou arrastar aqui para o lado e vou arrastar um pouquinho aqui para cima, por exemplo, ó. Ele já criou uma seta apontando para onde eu quero que fique ali e vou escrever aqui, por exemplo, ó, este lado conecta na peça X. Então vamos supor que eu queira criar especificações próprias para esse objeto. Então eu clico aqui e seleciono aqui, ó, a opção em dimensões, né? Eu clico aqui e escolho legenda de 2 pontos para criar essa legendazinha aqui explicando alguma coisa sobre aquele objeto ali, tá bom? Então isso aqui também é importante saber. Agora vamos para as opções de efeitos. Nós já estamos quase acabando aqui, tá? Mas eu vou mostrar umas opções super interessantes agora, que são as opções de efeitos. Bom, o primeiro efeito que nós vamos estudar é esse aqui, ó, o efeito de sombra. Eu vou vir aqui em cima, eu vou criar um retângulo, tá? Um quadradinho aqui. Criei esse quadrado. Vou pintar ele aqui de verde. Agora vamos botar ele de verde. Eu vou deixar sem preenchimento de borda, tá? Ele está sem contorno aqui. E nele aqui eu vou colocar uma sombra, um efeito de sombra. Eu vou vir aqui nas opções aqui de efeitos e vou vir aqui na opção sombra. Eu vou clicar em cima dele e vou arrastar aqui para uma lateral aqui, ó. Pronto, soltei. Vê que agora ele criou aqui para mim um efeito de sombra. E nesse efeito de sombra eu posso controlar aqui, ó, a intensidade, está bem forte ou está bem fraca, tá vendo? Ó? Mais fraca, mais forte, até ficar bem fortona. Então vou dar uma suavizada, vou deixar ela aqui no meio. Aqui eu posso controlar o ângulo que eu quero dessa sombra, ó, mais para lá, mais para cá. Eu posso mover aqui da onde ela está saindo, ó, do centro do objeto. Eu posso pôr ela para cá, ó, tá vendo? Então é uma sombra que eu posso movimentar ela para onde eu quiser, tá? Aqui eu posso controlar a suavidade dela, deixar ela mais opaca, ou posso deixar ela mais rígida, uma sombra mais dura, ó, tá vendo? Sombra mais rígida e aqui uma sombra mais suave, tá? Aqui eu posso controlar a intensidade, igual eu mexi lá também, eu posso mexer aqui na barrinha, ou eu posso vir aqui e vir pessoalmente mexendo aos poucos aqui, tá bom? Então, esse é o efeito de sombra. Se eu quiser eliminar ela, ó, ela está selecionada aqui, eu venho aqui, ó, eliminar sombra, ela some do objeto. Outra opção que eu posso usar aqui também é a opção contorno, tá? Não confunda contorno com borda. Contorno, ó, eu clico aqui, vou clicar no meu objeto, ó, e vou escolher o tamanho do contorno. Eu quero desse tamanho aqui, ó. Olha lá, ele cria um contorno com uma cor original e aqui no centro tem uma cor que eu posso escolher. Por exemplo, vou botar um verde mais claro, vou botar um amarelo, ó. Pronto, olha lá.
o contorno fica verde e o centro amarelo. Essa ferramenta de contorno, a gente quase não usa muito não. A gente usa mais bordas para fazer coisas diferentes aqui, tá bom? Mas, ó, vou limpar o contorno aqui, tirei ele daqui. Agora, uma outra ferramenta que eu acho muito legal, essa ferramenta misturar. Essa ferramenta misturar, eu vou mostrar ela de uma forma diferente. Eu vou desenhar aqui, vou pegar aqui, deixa eu ver aqui a ferramenta linha de 2 pontos. Vou criar uma forma qualquer, assim, assim, assim. Eu vou criar uma forma bem torta mesmo, ó, bem diferentona, tá vendo? Criei essa forma. Vou pintá-la aqui de azul, vou botar esse azul aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, que eu estou copiando ela, tá? E vou reduzir o tamanho dessa outra aqui, ó, deixar ela menor. E essa outra aqui, eu vou botar um azul um pouco mais escuro, tá? Cliquei, segurei, e vou vir aqui nesse azul mais escuro, ó. Beleza. Então eu tenho essa forma e tenho essa forma. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na opção mistura, misturar, e vou clicar nessa primeira forma e vou arrastar para a segunda. Olha o que ele vai fazer para mim. Ele vai fazer um degradê da primeira forma até a segunda forma. Então, ó, eu cliquei aqui na primeira forma, estou arrastando ela. Para onde eu arrastar, ele vai criar esse degradê, esse efeito interessante aqui para mim, ó. Tá vendo? Olha só que legal. E eu posso usar isso também com formas diferentes, ó. Eu criei essa forma aqui. E vou criar aqui um desenho de mão livre. Vou vir aqui, ó, mão livre. E vou fazer um desenho qualquer aqui, ó. Beleza, ó, criei esse desenho. E eu vou pintar ele de verde, só para vocês verem como que vai ficar bem diferente. Esse desenho não ficou fechado. Deixa eu fazer outro aqui que ele não fechou. Ó, vou fechar aqui e agora eu vou fechar ele aqui, ó. Agora ele fechou. Pronto, ó, pintei ele de verde. E eu vou vir aqui, pegar a ferramenta misturar, e vou clicar nessa forma e vou clicar nessa. Ele vai fazendo um degradê de desenho, ó, da minha forma até virar a outra forma que está aqui em cima. Então, isso é bem interessante. Às vezes você quer criar umas figuras diferentes, umas coisas, ó. Eu colori o da frente de amarelo, eu vou colorir o do fundo aqui de verde. Olha lá, de amarelo para o verde. Ele vai mudando a forma até virar aquele dali, entendeu? Eu posso muito bem arrastar aqui, ó, para onde eu quiser. Ele vai criando formas diferentes. Isso aqui serve para ativar a sua curiosidade, tá? Aguçar a sua criatividade, na verdade. Você pode fazer várias coisas diferentes aqui, ó, preencher de preto, vermelho. Então, é bem interessante essa ferramenta de mistura, tá bom? Outra ferramenta que eu acho interessante aqui, deixa eu digitar um texto e eu vou mostrar para que ela serve. Ó, texto. Digitei o texto, eu vou aumentar aqui o tamanho do texto e vou mostrar para que serve a ferramenta envelope, tá? Ferramenta envelope, vamos supor que você queira pôr esse texto dentro de um desenho e esse desenho tenha curvas. Então a ferramenta envelope vai servir justamente para você fazer curvas nesse texto aqui, ó. Por exemplo, eu vou aumentar isso aqui, essa parte de cima, eu vou aumentar essa parte de baixo e vou juntar mais essas duas partes aqui, ó. Tá vendo? Eu estou mexendo nessa ferramenta e criando um texto com forma meio que fora do padrão, tá vendo? Então eu posso fazer, ó, se eu quiser dar uma curvatura aqui no texto, eu posso encaixar ele em qualquer outro desenho que eu quiser, tá bom? Então é para isso que serve a ferramenta envelope, tanto para texto quanto para qualquer outra coisa. Agora eu vou mostrar uma das ferramentas mais interessantes aqui, é a ferramenta extrusão. Olha só que interessante que eu consigo fazer com essa ferramenta extrusão. Eu vou pegar aqui a forma elipse, eu vou criar um círculo perfeito aqui, tá? Eu vou duplicar esse círculo, Ctrl C, Ctrl V, vou diminuir ele aqui, olha só que legal. E esse círculo menor que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um furo nesse círculo maior. Eu vou selecionar os dois aqui, e vou vir nessa ferramenta aqui, ó, de corte o objeto. Eu vou cortar ele aqui, ó. Pronto, ó. Agora ele ficou um círculo com corte, ó. Vou até pintar ele de uma cor para você ver, ó. Eu fiz um furo nele, entendeu? Depois eu vou ensinar isso aqui de forma mais interessante para vocês. E aqui eu vou duplicar essa ferramenta aqui, ó, essa bolinha aqui, esse objeto, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou jogar ele aqui. Eu vou fazer uma coisa bem simples aqui, só para a gente
entender como que funciona aquela ferramenta lá. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, ó, eu vou selecionar tudo aqui e vou fazer um corte. Vou apagar. Olha só que legal. Eu fiz um cortezinho aqui para ele parecer uma engrenagemzinha, tá vendo? Então, a ferramenta eu cortei esse círculo. E agora eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta extrusão. Olha só que legal que eu consigo fazer com essa ferramenta, ó. Eu vou clicar aqui em cima do objeto e vou arrastar aqui para cima, ó. Ele deixa um efeito meio que 3D nesse meu objeto. E aqui eu consigo arrastar a quantidade, ó. Eu quero ele grande, eu quero ele pequeno, uma engrenagem com mais espessura ou menos espessura. Então isso aqui você mexe na espessura deste objeto. Aqui em cima vão aparecer outras opções, por exemplo, essa daqui, ó, a opção de rotação. Eu posso rotacionar, ó, esse objeto de acordo com o que eu queira. Olha lá, estou rotacionando para um lado, para o outro, meio que de cima para baixo, de baixo para cima, ó. Tá vendo? Então aqui eu consigo meio que criar um objeto em 3D e fazer uma rotação desse objeto. Olha só que legal. Ó, consigo rotacionar ele aqui, ó, em qualquer um dos eixos. Eixo X, eixo Y, eu consigo rotacionar este objeto, ok? Então aqui, se você quiser criar um objeto em 3D com efeitos legais, você vai usar a ferramenta extrusão. Aqui, ó, nessa outra opção aqui, ó, eu consigo colocar efeitos de iluminação. Eu vou clicar aqui, ó, marcar A1 e A2, eu vou marcar só A1, e escolho aonde eu quero colocar essa luz, ó. Por exemplo, a luz está vindo aqui dessa lateral para cá. Se eu quiser que venha daqui para lá, ó, eu mudo a direção. A luz está vindo daqui para cá e aqui eu mudo, a luz está vindo de lá para cá. Vou deixar essa daqui que ficou mais legal. Vou colocar mais um ponto de luz, vou arrastar ele aqui para cá e vou diminuir a intensidade dele, ó. Tá vendo? Então eu posso mexer em pontos de luz, eu posso mexer no tamanho da espessura desse objeto, tá? E eu posso mexer aqui também na rotação desse mesmo objeto. Então essa é a ferramenta extrusão, tá? Então isso aqui vai ficar pela curiosidade de vocês vão criar objetos e fazer coisas interessantes com ele aqui usando a ferramenta de extrusão, beleza? Vou apagar aqui o objeto, deixa eu ver se tem mais alguma, não, isso aqui já está tudo ok. Agora essa outra ferramenta aqui eu acho muito legal, é uma das ferramentas que eu mais utilizo aqui no CorelDRAW. Eu vou criar aqui um retângulo. Eu vou pintar ele aqui de verde, tá? Esse aqui é um verde mais escuro. Eu vou duplicar esse retângulo, Ctrl+C, Ctrl+V, ou mais no Windows, tá? Eu vou colocar aqui um do lado do outro para vocês verem a diferença. E essa ferramenta aqui, ó, é a ferramenta de transparência. Como que eu trabalho com essa ferramenta de transparência? Eu tenho dois métodos de trabalhar com essa ferramenta. A primeira, basta eu clicar uma vez em cima dela. Eu clico aqui nesse objeto que eu quero colocar a transparência e escolho o nível de transparência, de 0 a 100% de transparência, tá? Eu vou deixar ele aqui com 50% de transparência, ó, 49, 50. Aí eu vou pegar esse objeto, eu vou arrastar ele, ó, vou pegar aqui a ferramenta de seleção, eu vou arrastar ele para cima desse objeto, ó. Pode ver que a gente consegue ver, através dele, a gente consegue ver o objeto que está no fundo. Vou até pintar de outra cor, para você ver que dá para enxergar, tá vendo? Ele tem uma transparência, então ele fica com opacidade e dá para você ver o objeto que está no fundo. Caso você queira jogar mais transparência, você clica aqui na ferramenta de transparência, joga mais transparência, ele fica mais opaco ainda, ou menos opaco, menos transparente, trazendo aqui para o lado. A outra forma de você trabalhar com ela é jogando uma transparência em degradê. Deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou duplicar esse objeto de novo. E agora eu vou jogar uma transparência em degradê. A transparência em degradê, eu clico aqui na ferramenta de transparência. Só que eu vou clicar aqui no objeto, ó, vou segurar e vou arrastar para onde que eu quero a transparência. Ó. Tá vendo? Ele cria um degradê para mim, começando do mais escuro para o mais claro. E aqui eu posso mexer aonde eu quero que tenha mais a transparência. Ó. Eu quero que seja menos suave, para cá eu quero que seja mais suave. Quando eu mexo essa ferramenta aqui, ó, eu estou movendo a direção dessa transparência, tá? Ó, eu quero que seja daqui para cá, eu quero que seja ao contrário, tá vendo? Então,
eu movo a direção aqui, eu escolho. Aqui eu escolho a distância dessa transparência, se eu quero com mais distância, menos distância. Então, são opções interessantes, ó, que eu posso escolher o grau de transparência, ó, mais e menos transparente, tá? E aqui ele mexe na suavidade, ó, menos suave, aqui é mais suave e tudo mais, tá bom? Então, ó, eu uso muito, por exemplo, eu vou jogar aqui uma cor branca, eu vou jogar ele em cima desse objeto aqui, ó. Então, eu vou jogar outra cor, um vermelho, ó lá. E esse vermelho está com transparência para cima do azul. Então ele vai dar um efeito diferente aqui, ó, de um degradê bem diferentão, ó. Eu vou mexer na transparência mais aqui, ó, para aparecer mais um pouco do azul e um pouco menos daquele lá, ó lá. Tá vendo? Eu posso vir aqui e mexer aqui também. Então é um efeito que a gente usa bastante para criar desenhos mais complexos, usando o efeito de transparência de um objeto sobreposto ao outro. É super interessante essa ferramenta, tá? Depois eu vou ensinar a criar alguns efeitos mais interessantes utilizando a ferramenta transparência, tá bom? Beleza. Para finalizar, nós temos outras duas ferramentas aqui, que é o conta-gotas, tá? E também a ferramenta de preenchimento interativo. A ferramenta conta-gotas é interessante pelo seguinte, ó. Eu vou ensinar aqui vocês a importar um objeto para a gente tirar as cores deles aqui. Lembra que na aula anterior eu ensinei a tirar as cores, escolher as cores abrindo um site e usando um marcador lá para a gente escolher as cores? Aqui no CorelDRAW tem como fazer isso de uma forma diferente. Por exemplo, eu vou apertar aqui, ó, Ctrl I ou Command I no macOS, tá? No Windows é Ctrl I. Eu vou abrir aqui um objeto qualquer. Eu vou abrir, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui uma figura que a gente possa escolher algumas cores. Pronto, ó, isso aqui, essa figura aqui. Estou importando essa figura, tá? Estou importando ela para cá. Aumentei aqui, é uma figura comum. Eu só importei ela para cá usando o comando Ctrl I ou Command I. E nessa figura tem várias cores diferentes, né? Então, ó, eu vou criar aqui um retângulo. E nesse retângulozinho aqui, eu quero pôr alguma cor dessa daqui para ele. Olha só como é simples. Eu vou pegar aqui a ferramenta conta-gotas. Eu vou vir aqui na cor específica. Vamos supor que eu queira esse tom de cor aqui, ó. Eu clico em cima dele, ele já vai virar um balde de tinta e eu posso clicar em cima do objeto que eu queira mudar a cor. Olha lá, ele já pintou com essa cor que eu escolhi aqui. Vamos duplicar esse retângulo, ó, Ctrl C, Ctrl V e vou colocar outra cor. Vou pegar aqui a ferramenta de conta-gotas, eu quero esse tom aqui, ó. Pronto. Vou clicar nele, agora eu clico aqui, ó. Pronto, ele já trouxe a cor que estava ali para cá. Então, uma forma de você capturar cores do objeto e trazer para cá, tá? É fazendo isso, usando a ferramenta conta-gotas. Então, ele vai fazer essa função para você, tá bom? Outra coisa também, vou ampliar esse quadradinho aqui, eu vou apagar esse outro aqui, esse retângulo. Eu vou usar aqui agora a ferramenta preenchimento interativo, que é essa daqui. Na ferramenta preenchimento interativo, eu posso escolher aqui se eu quero um preenchimento único, um preenchimento com degradê. Eu posso aplicar um preenchimento com padrões de vetor, preenchimento com bitmap e outras coisas assim. Eu vou escolher aqui, por exemplo, um degradê. Peraí, eu esqueci de selecionar o objeto. Ó. Clico nele e vou pegar a ferramenta aqui de novo. Aí a ferramenta degradê. Olha só, ele aplica para mim um degradê, só que não é como a gente usou no transparência, aqui é um degradê mesmo. Ele está saindo da cor azul e indo para a cor branca. Aqui eu posso muito bem mudar as cores que eu quero. Ó. Eu clico aqui em cima desse primeiro quadradinho e escolho aqui uma cor diferente. Eu quero, por exemplo, sair do vermelho, desse tom aqui de vermelho, tá? Pronto, vou sair dele para um tom de amarelo. Vou clicar aqui, ó, e vou escolher um tom de amarelo. Ó. Pronto, eu criei um degradê usando a ferramenta de preenchimento interativo. Então, aqui eu estou utilizando uma ferramenta que cria um degradê e naquela outra opção aqui, ó, de transparências, eu criei dois objetos e estou usando a transparência de um objeto para o outro para criar quase que o mesmo efeito aqui, tá bom? E dentro dessa ferramenta aqui eu posso escolher os tipos de preenchimento, se eu quero um preenchimento, ó, esse aqui é o interativo, tá? É esse que a gente está usando aqui, ó, um degradê comum. Esse aqui é um degradê circular, então eu posso escolher aqui, ó, ele cria meio que um círculo aqui no centro com a primeira cor,
e vai saindo para outra cor aqui no final. Essa outra ferramenta aqui, ele cria um degradê meio que um cônico, tá? Ele vira um cone. E essa outra ferramenta aqui, ele cria meio que um degradê meio que estrelado aqui, né? Fazendo meio que um poligonal aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas são as ferramentas que nós mais utilizamos no CorelDRAW. Desculpe a aula ficar grande, mas para mostrar todas as ferramentas é necessário que a aula seja grande. Eu vou deixar para vocês aí a opção de vocês abrirem o seu CorelDRAW, mexer em cada uma dessas ferramentas aqui. Tem coisas aqui que eu ainda não mostrei que eu vou mostrar mais para frente, porque a gente precisa aprender outras coisas para utilizar, mas essas ferramentas básicas que eu ensinei para vocês aqui, vocês podem ir utilizando. Pega aqui, faz um desenho à mão livre, tá? Aí pega esse desenho, preenche aqui, ó, por exemplo, com a ferramenta degradê. Deixa eu escolher aqui um verde. Ó, vamos pôr aqui um degradê saindo do verde para um verde claro, saindo aqui para uma outra cor, saindo para um pouquinho um azul diferente aqui, ó lá. Olha como é que fica legal. Então, peguem, experimentem, façam desenhos, façam círculos, utilizem aqui a opção de formas, né? Formas comuns. Faz aqui, por exemplo, faz um coraçãozinho. Ó, vamos fazer um coração. Colore ele de forma diferente, duplica, usa ferramenta degradê. Ó, vamos pintar aqui de verde, vou usar um degradê, ó. Tá vendo? Usei um degradê, aí vou pintar esse aqui de amarelo. Vou jogar um em cima do outro. Então, utilizem, sejam criativos, sejam curiosos e utilizem essas ferramentas que eu mostrei aqui para vocês agora, para criar formas diferentes. E na próxima aula nós vamos aprender muito mais coisas interessantes, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.